Ganhei este sofá maravilhoso, porém tá um pouquinho detonado, então vem comigo pra gente reformar ele. Este vídeo é para você que tem um sofá velho em casa e quer reformar. Com o tempo de uso é natural que aconteça um desgaste, que o sofá rasgue, mas especialmente os sofás que são desse material, o corino ou couro ecológico. Como o couro acaba ressecando, acaba acontecendo algumas rachaduras e o tecido ele começa a rasgar. Mas não se preocupe, nesse vídeo você vai ver o passo a passo detalhado e no decorrer do vídeo também eu vou dar algumas dicas para que você consiga forrar o seu sofá mais facilmente e também para que o acabamento fique bom. A primeira coisa que nós vamos fazer é retirar o tecido do sofá e para isso você pode utilizar uma tesoura comum. Nessa etapa, você precisa avaliar a condição da espuma, a condição do sofá mesmo. Então, observe aí se quando você senta no seu sofá, se ele abaixa. Observe se a espuma é confortável, porque se não for, você vai precisar fazer uma reposição de espuma. Então, aqui você vai precisar colocar espuma e manta acrílica. Eu não tinha esse problema com esse sofá, a única questão era estética mesmo, o tecido que estava rasgado. Mas o sofá está em ótimo estado, ele é muito confortável, a espuma é muito boa. Então, a única coisa que eu tive que fazer foi remover o tecido. Mas também é super simples, caso você precise repor a espuma, é só colocar por cima. E você pode colar a espuma com cola quente ou você pode grampear o tecido por cima dessa nova espuma. Os modelos de sofá são diferentes, mas de um modo geral, o modo de forrar o sofá é basicamente o mesmo. A gente vai seguir basicamente as mesmas etapas. Nós vamos começar removendo aí essa parte do fundo. Eu precisei remover essas espumas que estavam nos braços do sofá. Amores, e algo que eu preciso explicar para vocês é que eu removi o tecido apenas da espuma, do encosto e desses locais de maior contato. Nessa parte de baixo eu não removi o tecido, eu coloquei outro tecido por cima, porque o tecido nessas áreas vai ficar bem esticadinho, então não iria trabalhar o acabamento. Já nessas áreas é importante sim remover o tecido, nessas áreas de contato com a pele, nessas áreas em que fica a espuma, porque senão o acabamento não fica legal, além de que a própria sensação mesmo de você sentar, por mais que o sofá em cima o tecido esteja esticadinho, na hora que a pessoa senta, se tiver uma rachadura embaixo, ela vai acabar sentindo. Tecido. Qual tecido escolher para forrar o meu sofá? Eu vou dar aqui algumas opções para vocês e eu vou deixar também os nomes desses tecidos e os links para vocês comprarem eles já com desconto aqui embaixo na Shopee. Então, eu vou deixar os links da Shopee e os nomes dos tecidos. Existem muitos tipos de tecidos que podem ser utilizados para forrar o sofá. Esses tecidos têm que ter basicamente duas características. Primeiro, tem que ser resistente e segundo, o ideal é que não seja um tecido transparente. Então, tem que ser um tecido um pouco mais grosso. Quais tipos de tecido, então, você pode utilizar? Você pode utilizar um tecido impermeável ou não. Esse que eu estou utilizando é o linho Philips. Ele não é impermeável, mas ele é um linho bem grosso. Então, além de ter a textura bonita do linho, não é um linho transparente. Não pode ser um linho comum. Se for utilizar o linho, tem que ser o linho Philips. Você pode utilizar também um suede, você pode utilizar um veludo ou até mesmo o próprio corino que eu removi daqui. Qual é a desvantagem de utilizar o corino? Primeiro, você tem que investir num corino de boa qualidade, ele já é mais caro. Segundo, a manutenção dele envolve que você esteja sempre passando vaselina, porque como eu expliquei, pode acabar rachando. O corino que tinha aqui nesse sofá,
é simplesmente maravilhoso, é um tecido de ótima qualidade e mesmo assim com o tempo ele foi rachando. Se você quiser utilizar um outro tipo de tecido impermeável, é uma ótima possibilidade, porque isso vai aumentar a praticidade na limpeza do sofá. Uma outra característica importante do tecido é que ele seja maleável, porque isso vai fazer com que o toque seja mais agradável. Como eu falei para vocês, esse tecido que eu escolhi, o linho Philips, não é impermeável, ou seja, eu vou ter que impermeabilizar esse sofá aqui depois. E eu vou mostrar o passo a passo desse processo de impermeabilização num vídeo futuro. Para prender o tecido, nós vamos utilizar o grampeador de tapeceiro. Essa é uma ferramenta muito barata, meus amores, e que vocês vão poder usar em outras ideias depois. E claro, a gente vai precisar dos grampos. Eu vou deixar o link para vocês comprarem na Shopee. Quando eu falo para vocês que é uma ferramenta super barata, é porque ela custa em média R$50. Alguns custam um pouco menos, outros um pouco mais, mas de um modo geral não passa de R$100. E qual a dica nessa etapa? O grampeador ele só vai aderir bem se você estiver grampeando diretamente na madeira. Então tome cuidado para você não grampear a espuma achando que está grampeando a madeira. A dica que eu dou aqui nessa etapa é: passe a mão antes, passe o dedo para você sentir que realmente você está grampeando na área em que tem um pedaço de madeira. Na parte do assento do sofá, vocês podem perceber que as espumas elas eram bem firmes, bem rígidas. Aqui não, nessas partes assim das almofadas, as espumas foram usadas para preencher e é aquela espuma solta. Então aqui eu tive que ter um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque o sofá nessa parte de cima, ele vai tomar a forma de acordo com o desenho que a gente fez do tecido. Mas de um modo geral é super simples, só que eu precisei ir fazendo por etapas. Então eu tirei aí essa primeira parte do tecido da primeira almofada e forrei a primeira almofada. E vocês vão ver que eu fui fazendo assim sucessivamente. À medida que eu ia tirando uma, eu já ia forrando para que o sofá não perdesse a forma e também para que a espuma não caísse.
Agora nós vamos forrar a lateral do braço. Agora nós vamos forrar a parte da frente do braço do sofá. Essa parte também é super simples e vale aquela dica que eu dei agora há pouco. A gente precisa se certificar que está grampeando certinho na madeira e pressionar com força o grampeador. E claro, a parte mais satisfatória é devolver aí essa parte de cima do encosto do sofá.